no livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8. A maturidade cristã, a maturidade espiritual, ela é acompanhada da leitura correta dos acontecimentos que vão além daquilo que acontece ao seu redor. Nós estamos interligados em uma grande cadeia de acontecimentos. E aquilo que acontece em um determinado local tem um poder enorme de repercutir na vida das pessoas que não tem nada a ver com aquele acontecimento. Tem um livro que ele teve uma única edição, e hoje, se você conseguir comprar algum livro desse, você vai comprar de colecionador ou de algum sebo desinformado. O livro chama-se Milionário em um Minuto. É um livro escrito por um economista, por um sociólogo e 2 historiadores. A página direita do livro fala de uma história. Na página esquerda fala de princípios. A narrativa gira em torno de um jovem filho de um homem multibilionário que casou-se com uma mulher que não valorizava, não dava importância ao poder econômico, e os dois decidem viver uma vida alheia à fortuna da família. E num determinado momento, o filho do homem morre, e eles têm um filho, e o avô, que é o bilionário, ele entra na justiça para poder tomar a criança da mulher, que por ser pobre não tinha como dar o mínimo de integridade social, física, moral à criança. E aí essa mulher, ela entra numa peleja judicial, e nessa peleja judicial o camarada estabelece que se dentro de um ano ela não conseguir reunir $1 milhão sem ajuda dos outros, ou seja, uma conquista profissional, uma conquista pessoal, ela perderia definitivamente a guarda do filho. E o livro se desenrola a partir desse momento. E aí eles tratam de vários princípios, como Mastermind, a chave mestra, que é a grande teoria de Napoleão Hill, que escreveu a Lei do Triunfo. Eles trazem as leis de conectividade de Dale Carnegie, e colocam uma série de
de conhecimentos que são aplicáveis, que levará essa mulher a alcançar $1 milhão em um ano. E isso basicamente acontece de 3 formas. A maneira dela de pensar que mudou, as pessoas que ela encontrou no decorrer do caminho, que mudaram a sua realidade, e os novos conhecimentos que ela adquiriu. Então, é um livro excepcional. É um livro que, se for levado a sério, pode mudar a vida de qualquer ser humano. Só que na introdução desse livro, a capa do livro é um livro lilás, e tem uma metamorfose de uma lagarta para borboletas. E aí no final tem uma borboleta com a foto, parece que ela está com um movimento de asas. E ele fala que no Canadá tem um acontecimento anual aonde as borboletas amarelas, elas surgem num determinado período do ano, do verão canadense, e a quantidade delas é assustadora naquele local. E a revoada que elas causam nas poucas horas de vida que elas têm, regulam ou promovem as tempestades do mundo. Quando o ciclo é muito intenso de nascimento, a revoada delas cria um efeito de onda na atmosfera, que vai causar primeiramente as moções de chuva mortais que acontecem na Ásia, e posteriormente determina os furacões americanos e uma série de outras coisas. Começa com pequenos movimentos em um local isolado, e aquilo vai criando proporção ao ponto que altera todo o clima do globo. E isso é científico, é fato. Então eles falando que nunca ignore o poder que uma borboleta tem de mudar os acontecimentos atmosféricos do planeta. E, consequentemente, a sua vida está emanando algo que pode ser destrutivo para você e para outras pessoas, como pode ser construtivo. Então, o livro ele é extraordinário. Nós vivemos em um momento do mundo nunca vivido antes. Prostituição, banditismo, adultério, sodomia, homossexualismo, a pedofilia, as concupiscências da carne, que tudo está associado aos sentidos, seja comer, beber. Isso sempre aconteceu. Sempre teve gente errada na face da terra, que vive para o erro, que pratica o erro e que causa o erro. Isso não é novidade. Tem nada que acontece hoje que já não aconteceu no passado. Qual que é a diferença? Que provavelmente nós já estamos chegando aí a 10, 11 bilhões de pessoas no mundo. Não, mas o censo mundial fala que tem 8 bilhões, que não sei o quê. Acredito que tem muito mais. Porque tem muito lugar que não vai censo algum. Absolutamente censo algum. Então, suponhamos que temos 12 bilhões de pessoas no mundo. É gente demais. A comunicação universalizada como estava. No período da guerra,
da Primeira Guerra, principalmente da Segunda Guerra Mundial, como que as pessoas ficavam sabendo das notícias das guerras? Vocês lembram? Cinema. Coisas que aconteciam há 6 meses, já tinham acontecido há 6 meses, as pessoas recebiam um filme extra, né? Soltava, olha, notícia aqui de última hora. E as pessoas corriam para os cinemas para assistir uma notícia urgente de algo que já tinha acontecido há 6 meses, 1 ano atrás. E, pastor, mas aí já passou totalmente de hora. Não necessariamente, as coisas não caminhavam tão rápido assim. Uma viagem dos Estados Unidos ao Brasil, na década de 40, na década de 50, só era possível de navio. E via de regra, ela durava 6 meses. Então, as coisas demoravam a acontecer. Hoje você compra algo na China, que nem foi construído ainda, e com 15 dias ele está na sua casa. Por quê? Esse efeito globalização. Problemas que são corriqueiros, localizados, se tornaram globais. Alguém aqui já olhou com desprezo e com revolta do Talibã, aquele grupo extremista do Afeganistão? Poxa, são terroristas, né? Os camaradas do 11 de setembro, Osama Bin Laden, o inimigo número 1 do mundo. Já olharam com desprezo e revolta para as Farc, aquele grupo guerrilheiro extremista da Colômbia? Boko Haram, Hamas, palestino. Por que esses grupos surgiram e existem? Como revolta armada social. Exatamente por causa das injustiças e das interferências de minorias que alcançaram poder econômico, político e judicial, que impõem sobre a sociedade os seus valores, suas crenças e a sua forma de viver. Nós temos aqui no nosso contexto 2 figuras que você não vê, que você não ouve falar de show deles, e que ganham Grammy, como Anitta, Pablo Vittar. Se fizer um show pago dessas pessoas, é o Tchan, não vai ninguém, não é isso? Imagine anunciando um show do Pablo Vittar no Serra Dourada. Encheria? Será que criaria tumulto na cidade? Será que as pessoas pagariam aí 800, 1.000, 1.200, 5.000 reais para poder participar de um show desse? Como que essas pessoas estão no topo do mundo? É a mesma empresa que os promove. E isso se resume a uma única pessoa no mundo, que já encontrou um sucessor, já está morrendo, que é aquele George Soros.
E eles têm interferência na Rússia, na China, no Ocidente todo. Sabe que no Brasil, aonde que esse pessoal tem as suas garras? Line Records é deles, Colgate é deles, a Unilever é deles, Friboi é deles. Não, mas Friboi é do Joesley e do Henrique Meirelles, do Lula, da Dilma, do Lulinha. Não. Isso vem de fora. Um grupo de pessoas no mundo que exerce um poder econômico e uma influência que determina os comportamentos. E aonde você se encontra nesse processo? Cegado. Massa de manobra. Está para ser aprovada uma reforma tributária no Congresso. Foi investido bilhões de corrupção. E nessa reforma tributária, qual que é a principal característica? Estados e municípios perdem autonomia financeira, mas tem uma coisa principal, que as pessoas não estão olhando da forma que precisa. Dentro da proposta, como não conseguiram tirar de uma vez o direito de propriedade, dentro dessa reforma, deixa claro que nenhuma herança pode ser transferida para herdeiros. Fazer isso agora vai gerar um problema. Então, eles estão investindo para que comece dentro de 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos. Aconteça o quê? A propriedade privada não existe mais e ninguém vai lutar, reagir porque você acostumou com o processo. É assim mesmo, não tem o que fazer, não tem para onde lutar, não tem para onde correr. E aí, pastor, isso é bíblico, irmãos. A Bíblia fala que no fim, ao chegar o fim da penúltima semana, da 69ª semana de Daniel, e ao prestes a entrar a 70ª semana, que seria a manifestação do anticristo, o mundo seria preparado para a sua vinda. Não existe nada de novidade, a não ser a ignorância da igreja. O fato das pessoas não lerem e não compreenderem mais a Bíblia, não saber o que está escrito nela, não ter noção do que a Bíblia revela. Tem tanto conhecimento, tem tanta informação, mas não tem capacidade de interpretação. O mundo jaz no maligno. Jesus diz: por causa do pecado, o amor de muitos esfriariam. Eu já tenho mais ou menos 1 ano que Deus vem me inquietando, e eu luto contra determinadas coisas. Eu não tomo uma atitude por impulso. Sobre criar legalidades espirituais para determinados tipos de violência sexual, emocional, familiar, para a igreja. E aquilo me agride, mas como eu não sei ao certo como é isso, eu vou pedindo de Deus direção.
Nas últimas semanas eu tenho tido visões, não vou falar nem que é sonho, porque geralmente um sonho você tem ele te marcando ou não, aquilo ali fica no meio do caminho. Mas quando você tem a mesma visão, seguidamente, com a mesma base, e com acontecimentos que são acrescentados em cada uma delas, isso não tem como ser apenas um sonho. E já tem algumas semanas que eu venho tendo esses sonhos semanalmente, pelo menos 2 ou 3 vezes, de estupros de crianças ligadas às pessoas da nossa igreja. Violência sexual. E você fala, não pastor, eu estou de olho, eu estou cuidando, eu olho isso, aquilo outro. Alguém imaginaria, os pais imaginariam a criança ser sequestrada daquele jeito na escola? Tem controle sobre isso? Irmãos, as possibilidades são tantas. Que você pode tentar se proteger do jeito que for, que você não cerca. Quando você vai lidar com essa violência sexual, quando você vai lidar com os traumas de pessoas que quando elas quebram a barreira e conseguem vir e falar sobre os acontecidos, você vai ver que sempre tem pai envolvido. É o pai que faz. Sempre tem mãe envolvida. A mãe não só encobre, como promove. Tem a avó envolvida. Tem tio. Tem vizinho. E principalmente, tem pessoas que exercem poder sobre as demais. Pessoas que ficam impossíveis para a família ou a pessoa reagir. E isso tem me inquietado muito, ao ponto que eu tenho me preparado para essa semana, e eu vou fazer um ato profético, já separei um sacrifício, com todas as loucuras e as lutas e as pelejas, e estou buscando de Deus o local para sacrificar. Esse é o meu grande dilema. Vocês têm a autoridade da minha intercessão. Eu não posso orar no sentido de gerar determinadas legalidades por mim mesmo, porque eu sinto que uma nuvem de trevas está chegando e que vai causar perturbação na vida de muita gente. Pastor, a justiça tem que fazer o papel dela. A justiça ela é boa para amigos, irmãos. A justiça é boa para aquilo que custa pouco, ou para aquilo que vale dinheiro. Você quer ganhar uma causa na justiça? Arrume um emprego, seja o pior funcionário que você puder ser, aguente ali uns 90 dias, e aí você vai à Justiça do Trabalho e faz uma calúnia mentirosa sobre o seu empregador. Pode ser que demore uns dias, mas seguramente você vai arrebentar com a vida dele. Raras exceções dentro da Justiça do Trabalho,
é o contrário. É, Celino, você que é empresário a vida inteira? Cássia foi dona de padaria muitos anos. Teve funcionário? Algum entrou na justiça? Teve algum que perdeu alguma causa? Todos eles ganham. Porque a verdade não é relevante na justiça. Se não, é aquilo que pode ser confirmado, é aquilo que pode ser imposto com narrativa. Imaginemos aqui, um camarada daquele pega a Manuela. Ou a Rafaela. Droga, põe dentro de uma mala, põe dentro de um saco e leva para casa e violenta. Prisão vai ser suficiente para essa situação? Viver bem à custa do Estado vai ser uma solução para essa situação? Vamos mudar isso então para o caso do Vitor. Vamos tirar o Carlos Henrique de cena. A Natália. Vamos jogar o Vitor e a Aline. E aí o Celino agora no meio. Não, mas a justiça vai ser feita. Prisão seria suficiente para alguém que fizesse isso com a sua filha? Vitor. Vocês estão ouvindo alguém falar alguma coisa dessa criança? Mas vocês já viram como que tudo está se mobilizando para proteger esse marginal? A forma que a mídia apresenta, o pouco que se fala, é uma maneira de como a vida desse ser precisa ser preservada? Estamos falando de uma criança, quantas outras não passou por isso? Com ele. Ou se acontecer com a Liz. O pastor Lucas viveu isso dentro de uma igreja. Uma criança que sumiu da igreja e depois a encontraram quando ele era bem rapazinho, centenas de anos atrás. E encontraram a criança violentada e morta, não foi, pastor? Não existe remédio para isso. Não existe acontecimento. Não existe vingança que justifique isso. Que vai tirar a dor de tal coisa acontecer. Destrói toda uma estrutura, todo um grupo, toda uma sociedade. Quem está envolvido com isso nunca mais presta. Que ali na Baixada. Misericórdia. Eu tenho orado muito ao Senhor, porque são coisas, irmãos, que se tornarão, essa mensagem mandada via esses grupos de minorias deturpadas, depravadas, que está se colocando e que lançaram uma mensagem no mundo todo e que está repercutindo em todas as redes sociais. Você fala, não, isso é só notícia. Não é não. Isso é um recado. O mundo está mandando um recado. E o slogan dele esse ano é: nós estamos indo atrás dos seus filhos. Nós vamos atrás dos seus filhos. Qualquer reação que tivermos, irmãos, se acontecer algo, a dor, morrer é melhor do que ter que lidar com isso. Não sara nunca, Vitor.
Se você tiver que fazer algo, seja justiça ou não, sua vida vai ficar marcada para o resto da vida, para sempre. Então o Senhor tem falado muito comigo. Me pede proteção. Me pede guarda. Convide-me para ser guarda. Convide aquele que não dorme. Você fala, pastor, mas está na Bíblia. A Bíblia existe, irmãos, há milhares de anos. Mas as pessoas que a Bíblia consegue proteger são pouquíssimas. Não porque a Bíblia não tem esse poder, mas porque onde ela não é respeitada, ela não tem eficácia. Não é isso? Eu quero ler um texto com vocês agora, em Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8, versículo 1. Prestem atenção nessa leitura. Olha os acontecimentos que parecem justificar uma escolha. Mas cuidado com a sabedoria do mundo. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. A história de Samuel, vocês lembram? O nascimento de Samuel foi um milagre. Foi uma busca insana de uma mulher com o desejo de ser mãe, que fez votos e que criou-se toda uma situação aonde ela apresentou diante de Deus as suas impossibilidades. E Samuel vem da resposta de Deus a essa busca desesperada. E agora Samuel, ele se encontra no mesmo lugar que o profeta Eli, quando ele foi concebido. Eli estava velho e tinha constituído seus filhos como juízes em seu lugar. E o que os filhos de Eli fizeram? Se corromperam. Qual que é a principal característica do sacerdócio? O sacerdócio real, o sacerdócio de fato, o ministério pastoral real. Qual que é a principal função dele? Fala mais alto, eu não entendi. Manifestar o governo de Deus. Julgar. O que você acha que é? Qual que é a principal ação minha na vida da igreja? A intercessão. Okay. Aqui entra uma questão muito importante. Devido a tudo que já construímos de relacionamento juntos, se eu falar para você, não faça isso,
Se eu falar claramente para você, falar assim, olha, assim diz o Senhor, não faça isso. Quem aqui teria coragem de quebrar? Essa sentença. O meu papel principal, irmãos, é julgar. Porque eu não intercedo aquilo que eu não julgar correto. O senhor ia falar algo? Se a sua petição não me convencer, eu não a apresento diante de Deus. Já viu que depois de um certo tempo, determinadas decisões que você vai tomar, você quer a minha opinião? E aí eu tenho que ficar muito atento com o que eu falo, porque o que eu falo vira sentença? É assim ou não é? Então, o trabalho sacerdotal, ele é de juízo. Primeiramente, tem que haver se há justiça, se é justo, se é aprovável ou reprovável diante de Deus. E aí, não é, muitas das vezes, o meu trabalho não está nem em interceder, está em te dizer o que fazer. Que peso, hein? Não faça isso, não faça aquilo outro. Qual que é a melhor coisa que tem para mim? É quando você chega com decisão pronta e só quer me comunicar. Graças a Deus eu não tenho responsabilidade nenhuma. Você veio fazer uma comunicação. Isso me isenta de qualquer responsabilidade. Agora, quando você vem para perguntar, aí isso joga um fardo muito grande na minha vida. E se eu me corromper no sentido de querer destruir a sua vida ou te extorquir. O judiciário do mundo hoje, ele é firmado nas leis dos mandamentos divinos. Qualquer sociedade civilizada no mundo hoje, 80% das suas leis morais padrões estão correlacionadas com as ordens de Deus para Moisés nos 5 livros da lei. Pode olhar, a Cássia que trabalha com justiça há muito tempo, se você dedicar-se a buscar no Pentateuco os princípios da lei de Deus, se você for estudar as leis jurídicas, você vai ver que estão todas fundamentadas na moralidade mosaica que Deus deu a ele. E o que não é disso, pastor? É barbárie, é loucura. Não há regra, não há lei, não há justiça, é apenas favores. E o que aconteceu aqui? Mais uma vez com Samuel. Samuel era um homem incorruptível. Nada conseguiu corrompê-lo. Mas veio seus filhos. E aquilo que destruiu a casa de Eli estava lá. E destruiu a casa de Samuel. E o que aconteceu? Os filhos de Samuel se tornaram corruptos. Eles não julgavam pela retidão, mas julgavam por favores. E olha aqui, ó,
tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Qual que é o grande problema do mundo hoje? Os juízes são corruptos. Epa! Eu conheço um que não é. Qual que é a relevância dele no meio desse mar de imundície? Tudo que ele decidir vai ser deturpado por alguém acima dele, ou por baixo dele. O mundo jaz no maligno. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Peraí, pastor, mas como Israel não tinha um rei? Não. Era um governo teocrático. Mas no meio desses sacerdotes corruptos, no meio de toda essa bagunça, a benignidade de Deus, irmãos, ela é muito grande. A benevolência de Deus, ela é muito grande. Ela dá prazo para o homem se arrepender. Mas a justiça dele, quando vem, ela não poupa ninguém. Você olha e fala assim: que crueldade a de Deus com Davi, né? Esperar passar 7 anos. Poxa, está tudo bem. As coisas agora estão organizadas, a minha consciência já está melhor. Eu estou fazendo eu errei, eu fiz aquilo com Urias, mas agora eu estou cuidando da mulher dele, da memória, todo mundo acha que o filho é dele, então eu estou remediando, eu estou tentando corrigir. E de repente entra Natã: salve, ó rei, deixe-o entrar, pois este é um homem justo sobre a terra de Israel. Olha que peso. Em que posso te servir? Não é para mim, Senhor. Não é para mim. Eu venho trazer uma causa muito difícil a ti, ó rei, pois sei que tu és profeta, e como anjo de Deus, julga com retidão. Diga-me, para que eu possa julgar. Tem um homem em Israel que tem milhares de ovelhas, e tem um vizinho que tinha apenas uma ovelha, uma cabrita, né? Uma cabra. E chegando os seus amigos, vizinhos, ele resolveu fazer um banquete e, em vez de matar uma das suas milhares de ovelhas, ele foi lá e matou aquela única que aquele homem tinha. E não há quem julgue a causa dele.
E Davi diz o quê? Não se faz tal coisa em Israel. Diga-me quem és. E antes do pôr do sol, se a cabeça dele estiver ainda sobre o seu corpo, que o Senhor faça comigo então o dobro. Aí Natã fala o quê? Duras as palavras que saíram da sua boca, porque esse homem é você. Pensas que Deus não viu o que você fez com Urias? Você pensa que não haverá consequências? Davi entendeu na hora que a criança morreria. E ele fala: eu pequei, que eu morra então. Natã fala: não. Morrer para você seria muito simples. Seria uma fuga muito fácil. A criança vai morrer. E aquilo que você fez em oculto será feito contra você à luz do dia. E o próprio filho de Davi, estuprou as suas esposas, suas virgens, na sacada do palácio diante de toda a multidão. Existe corrupção no reino de Deus, irmãos? Existem os loucos que tentam. E por um período de tempo causa muito transtorno. Mas a justiça de Deus alcança todo mundo. Quando eles viram o que estava para acontecer, eles quiseram seguir pelo caminho dos reinos de Canaã. Queremos um rei que possa nos conduzir nas batalhas, o senhor já está velho, você não dá conta demais. Precisamos de uma voz que unifique. Samuel fala: em que o Senhor os tem privado? Do que vocês têm falta? Nada, mas queremos um rei. E Samuel, ele fala depois, se você continuar a leitura, ao constituir um monarca, e isso sendo chancelado por Deus, como vocês querem, vocês perderão o direito de propriedade. Ele virá e tomará seus filhos e filhas, e vocês não poderão fazer nada. Ele tomará os seus bens, e aquilo que ele não tomar, ele vai impor impostos, que vão tirar toda a dignidade de vocês. Isso, ele deixou muito claro, e o povo disse: sabemos disso, mas não queremos mais Deus como nosso rei. Não queremos mais Deus como governante das nossas vidas. Constitui-nos um rei. E aí entra. Samuel ouve aquela palavra. E aí entra a integridade de Samuel. Porque se ele não fosse íntegro, ele lutaria com todo o poder que ele tinha, político, espiritual e autoridade, para preservar o direito dos filhos dele de continuar governando. Não era? Vou criar, não, peraí, não.
ele fala: é isso que vocês querem? É. E a Bíblia fala: então foi Samuel e disse a Deus exatamente como o povo lhe falou. Versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Vocês não me querem? Tranquilo. E posteriormente, se sabe aonde Israel foi parar e até onde hoje está. Pastor, o senhor acredita que os judeus serão salvos? No que diz respeito à salvação eterna, no que diz respeito a Deus? Não. Se o próprio Cristo não descer do céu e falar com aquele povo, ninguém converte. Ninguém converte. Mas eles não podem reclamar disso, nunca. A nação de Israel, prometida a Abraão, e o reino de Davi, da sua linhagem prometida a Davi, são princípios que nunca vão quebrar, galera, porque é uma aliança que Deus fez. Mas bobo, tolo, é o judeu que acha que a sua nacionalidade vai impedi-lo de arder no inferno. O Estado de Israel é louco quem se levantar contra o Estado de Israel. Se levanta. Mas vai chegar um momento que vão ser exterminados da face da terra. A longanimidade de Deus, ela tem um limite. E quando a justiça vem, ela vem igual veio para Davi. O homem segundo o coração de Deus, o homem que Deus amava e que amava a Deus. Quando chegou a hora da justiça alcançá-lo, alguém pôde impedir a justiça de Deus de alcançar sobre a vida de Davi? Ela roeu até o último osso. E a justiça de Deus foi estabelecida. Deus amou Davi, Deus perdoou Davi, mas não o poupou. Jesus virá, e uma cidade diferente com o nome de Jerusalém será estabelecida. Mas aquele povo não tem parte com Deus. Individualmente não. Até hoje. Jesus veio e eles o mataram. O evangelho foi pregado primeiramente a eles e eles o rejeitaram. Nunca podem dizer que não tiveram chance. Mas a salvação não é para eles. A salvação veio por intermédio deles. Mas não acredito que serão salvos. Loucura, né? Um ou outro pode até se arrepender, converter, mas não é. E o que se converte, ele é execrado, ele é desprezado, assim como Jesus o foi. Não precisa o cara pensar que ele tem dignidade lá não, que ele não tem não. Mas os princípios não mudam. A reforma protestante, o reino dos céus trazido à igreja,
aonde Jesus estabelece a igreja e um novo reino se é estabelecido, visa manter e preservar as ordens antigas de gestão, de juízo, de justiça, de verdade, de prosperidade, de regras no meio do povo de Deus. A igreja hoje é a única no mundo capaz de exercer a justiça de Deus, mesmo com todos os erros que tem dentro dela. E a unção e a figura sacerdotal, ela continua tendo a mesma importância. E isso não é para mérito e nem para alegria de ninguém. Se alguém acha que o peso dessa responsabilidade é um título de louvor, você está muito equivocado sobre o preço que se exige ao sacerdócio. Você está muito enganado. Se você tem um chamado ao ministério, se prepare então para se corromper e não exercer esse ministério, ou vivê-lo, sendo desprezado até para quem Deus te usa. Em algum momento isso acontece. Mas é o caminho de Deus. Qual que é a teocracia que existe no mundo hoje, irmãos? A igreja. Eu olho e você fala assim: pastor, o que o senhor vê pela frente? Trevas, escuridão, morte. Para quem está preso na bolha e cego pelo mundo, está tranquilo. Mas para quem já teve os olhos abertos, ou terá, devido ao chamado divino, muitos são chamados, porém poucos os. A Bíblia não diz que todos serão chamados, falam que muitos. E desses alguns que serão chamados, poucos são os escolhidos. Depender de mim, irmãos. Sabe aquele portão que tem ali na igreja? Que muita gente já falou, por que não tira isso? Por que não põe uma grade? Por que não põe um blindex para as pessoas saberem que é uma igreja? Se depender de mim, aquele portão vai ser tirado e vai ser colocado uma porta. Se uma cadeira de roda for grande, ela não entra. Vai ter que entrar na mão. Porque o que está para vir vai odiar tudo que vem de Deus. E o nosso governo é Deus. Pode se judiar da igreja? Pode se tocar da igreja? Pode. Mas o Deus que cuida dela, irmãos, não é um Deus a ser afrontado. Filho rebelde de crente. Sabe por que já não pereceu? Pelo zelo com os pais, a intercessão, o amor. Quando Deus olha e fala assim:
Esse homem é fiel, essa mulher é fiel. Se eu permitir, a dor sobre ela será grande demais. Então, a minha benignidade vai um pouco além. Vai um pouco além. Não brinquemos com as coisas de Deus. Quando eu falo brincar, não estou falando de senso de humor, não estou falando de... Esses dias eu vi uma brincadeira de tão mau gosto, no cruel. Aquilo não é um humor negro, aquilo é um humor, sei lá o que é aquilo, né? No TikTok, aí uma moça fala assim: nossa, eu estou com saudade do meu pai. Não era que não é uma brincadeira, né? Porque ele morreu atropelado, né? Aí o rapaz fala assim, estava o namorado dela, fala, não, então eu vou ser igual ao seu pai. E ela fala, então tá. Aí a hora ela olha, ele está deitado no chão como se tivesse sido atropelado, né? Que humor horrível, né? Mas eu não estou falando do tipo de humor, seja de bom gosto ou de mau gosto. Isso não vai afetar a sua fé. Isso não vai afetar a sua integridade. Mas princípios negligenciados destroem as almas. Cuidado com as suas revoltas. Cuidado com os seus desejos. Cuidado com aquilo que domina a sua mente, o seu coração. Porque senão você pode pedir uma independência de Deus que você não deveria ter. Hoje à noite, eu vou começar um processo definitivo sobre um ato profético para a proteção das crianças, das mulheres, dos jovens, das jovens, para que o mal seja parado antes de chegar às nossas casas. Como, pastor? Talvez aquele parente que você admira e gosta tanto tenha que suicidar. Para não causar uma tragédia dentro da sua casa. Quem vê cara não vê coração. Às vezes um avô, um pai precisa morrer. Que loucura. Eu já fiz parto de filha grávida do pai. E as outras filhas de 11 anos, 12 anos, vivia sendo estupradas diariamente. Como que lida com uma situação dessa? Você vai fazer justiça com as próprias mãos? Você vira inimigo ainda da família. Ele fazia isso, mas era uma pessoa boa. Que o mal tombe pelo caminho, velho, antes de chegar na sua casa. Vocês concordam? Essa semana isso vai caminhar. Aquilo que Deus tem colocado no meu coração será feito. Vamos colocar de pé? Por que, pastor, que o senhor está chamando essa responsabilidade para si? Porque esse é o trabalho sacerdotal.
Sempre leio isso aqui, quando eu falo assim, qual a importância de ser um sacerdote? Quando eu penso assim, não vale a pena. O esforço é grande demais, o sacrifício é grande demais para nada. Só para dor, só para vergonha, só para constrangimento. E aí eu lembro desse texto. O povo falou com Samuel. E Samuel foi e repetiu as mesmas palavras para Deus. Por que que Deus não respondeu diretamente ao povo? Por que jogar esse fardo nas costas de uma pessoa? E aí Deus vai e não responde ao povo. Responde a quem? Samuel. Diga a eles que você lhes dará o que eles querem. E aí Samuel diz: assim diz o Senhor, a petição de vocês será atendida, voltem todos para as suas casas. Ali um caminho, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você deseja, porque depois você vai para a sua casa e esquece. Mas eu nunca vi uma oração ser desorada, Celino, você já viu? Senhor, eu não, aquela oração, risca, acabou, tá? Eu nunca, chega, não existe isso. Ou a próxima oração é certa, ou então você só vai aumentando o problema para frente. Mas desfazer uma oração é impossível. Amém?